Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso encontro, o nosso momento falando com Deus. Momento em que nós paramos para poder meditar no texto da palavra, para poder orar, para poder nos fortalecer, porque é uma necessidade para mim e para você. Cristão de verdade, se nós não tivermos em oração, é como se você estivesse com o estômago vazio, como se você estivesse se você não alimentar a alma, é como se você não estivesse alimentando o corpo. Você sente essa necessidade também de alimentar a alma, o espírito. E de que forma? Em oração, irmão. Em oração, na Santa Eucaristia. Vamos então para o nosso momento falando com Deus. Então vamos para agora a palavra de Deus. Diz assim: esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Palavra do Senhor. Responde comigo, filhos e filhas. Graças a Deus. Irmãos, eu posso dizer assim o título: a salvação em Jesus. Não há outro meio. Aquele Jesus que muitos da época, e hoje ainda existem alguns irmãos que desprezam, às vezes até na maldade, e outros às vezes até na simplicidade. É esse Jesus, amado. É sobre esse nome que quando clamamos ele, quando clamamos esse nome, até o inferno se abala. É esse Jesus, nenhum outro nome há salvação. É só em Jesus Cristo. E aí é claro que às vezes a gente pede a intercessão dos santos. Claro, pedimos a intercessão dos santos. Eu imagino que os santos têm intimidade com Jesus, e principalmente a mãe do Senhor, Maria Santíssima. Claro, ela é a mãe, ela gerou, ela tem intimidade com Jesus. Isso a gente vê quando em bodas de Caná da Galileia ela chega a Jesus: ó filho, ó, é o seguinte aí, ó, acabou o vinho e esse povo vai ficar passando vergonha. Ele fala: ah, mulher, minha hora não chegou ainda não. E ele não falou com um tom de desprezo, não é não. Mas de repente ela sabia que ele não negaria o pedido. Ela então simplesmente olha ali para os serventes e fala: ó, fazem tudo o que ele vos disser. Ou seja, pode ficar pronto aí, porque ele não vai negar meu pedido. E então Jesus fala o quê? Enche as talhas. É sobre esse nome, meu irmão, que há salvação. Recorremos, é claro, como estou falando aqui, às vezes a intercessão dos santos, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão dos anjos e arcanjos. Clamamos, porque entendemos que eles têm intimidade com Jesus. E claro, foi o anjo que anunciou que ele seria gerado no ventre de Maria. Mas aqui então entendemos o seguinte: é Pedro que fala para aquelas pessoas que interrogavam. E ele então levanta, contextualizando um pouquinho, ele então levanta e diz: olha, esse Jesus que vocês desprezam tornou-se pedra angular, e não tem outro nome. Não há salvação em nenhum outro nome, se não for em Jesus. Agora imagina, diante de muitas pessoas ali, a pessoa levanta Pedro então com essa autoridade, dizendo: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, meu irmão, para a gente entender, você não pode buscar em qualquer lugar, é perda de tempo. A salvação só se encontra em Jesus. A salvação só se encontra em Jesus. Que pelas chagas de Jesus nós fomos curados. Ou seja, a salvação está somente em Jesus. É o único, meu irmão.
Por exemplo, ontem a gente estava vendo na internet uma briga na escola, onde as meninas estão ali se pegando, puxando o cabelo, batendo, e os outros assistindo. A gente vê na internet já no passado pessoas sendo esfaqueadas, sendo assassinadas, e as pessoas filmando. Esses tempos aqui no terminal urbano de Maringá, uma briga generalizada e as pessoas filmando. Jesus não, ele toma as dores na cruz, e então por todos nós que fizemos tanto mal, tanta palhaçada, tantos crimes, tantos pecados que cometemos, e ele então na cruz se doa por mim e por você. Enquanto nós ficamos assistindo a derrota de alguém, a morte de alguém, filmando a desgraça de alguém, o Senhor se compadece pela humanidade inteira. Então, quem teria coragem, se nós somos capazes de filmar alguém ali arrebentando o outro, vamos dizer assim, um palavreado bem simples mesmo, arrebentando o outro na porrada ali, esfaqueando, matando, e alguém tendo coragem de filmar, ou seja, de pedir socorro, não, de apartar, não, de fazer com que isso não aconteça, não, mas filmando, dando risada, olha lá. Quer dizer, quem tem coragem de defender quem se daria no lugar de alguém, quem colocaria a sua vida para salvar o outro? Ninguém, meu irmão. Vamos ser sinceros aqui. Malemar o pai com o filho, porque quando fala do filho, aí fala do pai. Talvez o pai e a mãe, então o amor de mãe, ele é até citado aqui por ser um amor forte. Talvez o pai e a mãe, não, meu filho não, você quer bater, bate em mim, enfim, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender. Mas ninguém se daria no lugar de outro, e Jesus se deu pelo mundo inteiro, pelo nosso resgate. Então a salvação não se encontra em outro lugar, senão em Cristo Jesus. E hoje, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e mais precisamente no versículo 12, está dizendo: em nenhum outro há salvação. Não adianta você querer buscar salvação por aí afora. Tem gente que não vai buscar em Cristo, mas tenta aí ficar pulando de galho em galho. Não, irmão, não vai encontrar. A salvação está em Cristo Jesus. E nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nenhuma autoridade, não está em ninguém, está em Cristo Jesus. Agora você pode ser caminho. Eu caminho, Geraldo? Sim, caminho. Quando você evangeliza, quando você fala a verdade, quando você incentiva, quando você mostra que a salvação está nele, e que você então traga, a Bíblia fala, aquele que fazer retroceder do mal, fazer voltar para o bom caminho, alguém que havia se perdido, salvará a tua alma da morte e fará desaparecer multidão de pecados. Ou seja, então eu e você temos uma missão de mostrar o caminho para esta pessoa. Então tornamos-nos uma seta que indica a salvação. Então, queridos irmãos, para mim e para você hoje, para nossa reflexão, não há outro caminho, não há outro meio de salvação, se não for por Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim e por você, mostrando o meu e o seu valor e provando que a salvação é nele, é nele. Não há outro meio, não há outros métodos, não há outro nome embaixo do céu e da terra, está dizendo a Bíblia, é só no Senhor. E eu te convido, diante destas verdades, vamos conversar com Deus, lembrando, a salvação está no Senhor Jesus. E diante dessas verdades, vamos orar, vamos conversar com Deus. Pai de poder e bondade, nessa hora nos colocamos diante da tua grandeza, pedindo perdão pelas nossas faltas e pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha manifestar a tua glória e que tenhamos força, coragem para assumir de fato, assim como Pedro, que é só no Senhor que se encontra a
salvação, e que em nenhum outro homem foi dado esta autoridade senão no Senhor. Que possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, atentos para ver e para ouvir aquilo que vem dos céus. Senhor, nós imploramos e suplicamos a tua cura, a tua libertação, a tua fortaleza, para que sejamos homens e mulheres cheios da tua graça e do teu Espírito Santo. E como diz a tua palavra, o Senhor não nos deu um espírito de timidez e nem de escravidão. Então que nós possamos ser homens e mulheres livres, ousados, clamando misericórdia dia e noite, se preciso for, pedindo as tuas bênçãos, pedindo a tua bondade, pedindo que o Senhor venha manifestar a tua glória no meio de nós, curando, libertando, transformando. Senhor, transformando sim. Quantas pessoas, Jesus, que não querem ouvir a tua voz, não querem aprender os ensinamentos e que pagam caro pelas escolhas. Por isso toca agora, alcança agora, nós clamamos no nome do Senhor. Amém, aleluia e glória a Deus. Irmãos, nós continuamos orando pelas pessoas doentes, enfermas, independente se é físico, espiritual, mental. Nós continuamos clamando, por favor, pelas famílias, pelas pessoas com vícios, pelas pessoas que passam dificuldades. Clamamos pelas pessoas que têm chamado ministério, mas caíram na apostasia, pela paz no mundo. Nós estamos orando, é um relógio oracional que nós estamos há mais de 3 anos orando todos os dias. E eu peço, ore também por estas causas. Amém? Nós somos chamados a orar um pelos outros. Façamos isso e de coração. Lembre sempre, queridos, que Deus é bom, o inimigo não presta. Deseja a você paz e amor no seu coração e potência do Espírito Santo na sua vida. Fique em paz e na paz do Senhor. Um forte abraço. Deus abençoe você.